Bom, então a gente vai fazer aqui uma breve explicação, aqui, uma revisão, né, sobre esse material de identificação de processos. Né? E como a gente disse em aula, a ideia é que a gente vai modelar o processo a partir do que a gente chama de curva de reação. A curva de reação ela é obtida a partir de um teste a degrau que é feito no processo, você variar a entrada do processo por um degrau, e aí você vai anotando o que vai acontecendo com a variável de saída ao longo do tempo, e você consegue montar esse gráfico que é chamado de curva de reação. O degrau deve ter uma amplitude conhecida, né, para que você possa depois identificar os parâmetros. O modelo do processo vai ser definido como sistema de primeira ordem mais tempo morto. Então, primeira ordem, Kp sobre tau S mais 1, mais o tempo morto, que é representado por essa função e elevado a menos θs, onde θ é o tempo morto, tau é a constante de tempo do processo, Kp é o ganho. Então, as técnicas de identificação de processos que a gente vai visualizar agora, elas têm como objetivo determinar os valores de Kp, tau e θ. Tá? Então, aqui a gente comentou a curva de reação, como ela é gerada, né? A gente descreveu ali. E agora, como a gente encontrar os parâmetros do processo. O Kp, o ganho do processo, né, ele pode ser obtido através da curva de reação e conhecendo o tamanho do degrau, a amplitude do degrau que foi aplicado na variável de entrada. Então, o ganho do processo é variação da saída sobre variação da entrada. Então, é encontrar no gráfico quanto variou a resposta do processo, qual foi a variação em y, né, dividido pelo tamanho do degrau, né, que foi aplicado no processo. Com isso a gente encontra o ganho do processo. Então, a gente vai ver os métodos. O método de Ziegler-Nichols, a curva de reação está aqui representada. Né? O método de Ziegler-Nichols consiste em traçar a tangente no ponto de maior inclinação da curva do processo. Então, da curva de reação, você traça uma tangente no ponto de maior inclinação. Esse ponto de maior inclinação é o ponto em que a curva muda a concavidade. Aqui ela está com concavidade para cima, aqui ela já está com concavidade para baixo. Então, vai ter um trecho aqui em que ela vai estar trocando essa concavidade. Esse é o ponto de maior inclinação. Traça-se a tangente no maior ponto. E aí a gente vai identificar dois pontos no método de Ziegler-Nichols. O primeiro ponto, né, o ponto T1, você vai prolongar a tangente até o valor inicial, né? Aqui é o valor em que estava inicialmente a variável de saída, o meu y0, valor de y no estado estacionário inicial. Encontrei o valor de T1, né? Prolonguei a reta até o valor de y0, encontrei no tempo, esse é o valor de T1. O outro ponto no método de Ziegler-Nichols é prolongar a reta tangente até o valor final. Então, o valor final, ó, YF aqui, ó, a gente encontra o tempo que leva, né, para a reta tangente chegar nesse ponto. Então, é esse T3 aqui. Então, no método Ziegler-Nichols, encontramos os pontos T1 e T3. T1 é o valor de θ, tá? E o valor de tau pelo método de Ziegler-Nichols, ele é T3 menos T1. Isso dá o valor de tau, que é a constante de tempo. Então, com isso, a gente determina tau e θ, e o valor de Kp a gente determinou anteriormente. O método de Heilund é um outro método para a identificação de processos. O Heilund, ele observou que esse tau de Ziegler-Nichols, aqui, em geral, ele dá um valor superestimado. O valor de tau acaba sendo muito maior do que ele deveria ser de fato. Tá? Então, ele propôs um método diferente. Encontrou o ponto em que o processo variar 63,2%, ou seja, quanto tempo leva para que a resposta do processo varie 63,2%, ou seja, ele vai encontrar quanto é ΔY vezes 0,632, né? Então ele encontra qual foi a variação de 63,2% em ΔY, soma com o valor inicial, né? E encontra o ponto na curva de reação. Aqui ele está coincidente, né? Mas na verdade não é na reta tangente, é na curva de reação. Então, 63,2% da variação do processo.
acha o ponto T2. O ponto T1 é o mesmo do ponto T1 de Ziegler-Nichols, né? Através da tangente no ponto de maior inclinação, prolonga até encontrar o valor inicial. Esse é o T1, esse é o valor de θ. É o mesmo, θ de Ziegler-Nichols e o θ de Heilund são os mesmos. Só que o Heilund encontra um T2, né, que é o ponto em que o processo variou 63,2%. Então, acha T2. Né? E o tal vai ser T2 menos T1. Esse é o valor de tal de Heilund. Um outro método, esse é o método gráfico, é o método de Smith. O método de Smith ele diz o seguinte, tem a curva de reação e ele encontra dois pontos. O ponto em que o processo variou 28,3%. Então, qual é o tempo que leva para o processo variar 28,3% da resposta total? Acha o tempo 1. Depois encontra o tempo em que ele leva 63,2% de variação total. Acha o ponto T2. Com os pontos T1 e T2, ele vai ser capaz de determinar os valores de tal e θ. Tal vai ser encontrado como 1,5 vezes T2 menos T1, que são encontrados no gráfico da curva de reação. E o θ é encontrado em função do ponto T2 do gráfico e do valor de tal que foi obtido anteriormente. Então, com T2 e T1 encontra o valor de tal, com o valor de tal e T2 encontra o θ. E um outro método, o método de Sundaresan e Krishnadasan, ele pode ser encontrado de forma semelhante ao método de Smith, só que aqui ele pega dois pontos diferentes do gráfico. Ele encontra o ponto em que o processo variou 35,3% da variação total, encontra o T1. O ponto em que o processo variou 85,3% da resposta total, encontra o T2. Com os pontos T2 e T1, ele vem encontrar o valor de tal, 0,67 T2 menos T1, e o valor de θ, 1,3 T1 menos 0,29 T2.